Hoje é dia 21 de janeiro do ano de 2015. E hoje é uma quarta-feira, e são 21 horas e 30 minutos. E como fazemos todas as quartas-feiras neste horário, nós celebramos saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Alguns ouvintes, e mesmo alguns pacientes, fizeram algumas reclamações. Dr. Rui Mercúrio, você faz as suas palestras, que nem sempre podem ser concluídas por causa do tempo estreito que você tem. E quando nós esperamos no próximo programa que você possa dar uma continuidade à jornada anterior, você inicia com outras questões e tenta responder outras perguntas. Então vejam bem. O conhecimento científico, que é o conhecimento do aprendizado das nossas culturas e da nossa escolaridade, né? Ele é um conhecimento muito vasto, né? Se alguém estuda astronomia e outro estuda informática, outro estuda matemática, outro estuda ciência médica, outro estuda biologia, química, física, psicologia, enfim, todas são ciências do conhecimento humano e podem ser adquiridas por aprendizado escolar. Muito bem, se somarmos todo o conhecimento científico que existe até hoje, se somarmos todo esse conhecimento científico que existe até hoje, e que não é pequeno, é um conhecimento muito grande, esse conhecimento todo somado não representaria 1% do conhecimento espiritual. Vejam que incoerência, né? O conhecimento espiritual, ele é incomensurável. Não tem como medir conhecimento espiritual. E quantos seres humanos podem dizer, eu tenho algum conhecimento espiritual? Porque todo conhecimento espiritual, só Deus mesmo para conhecer todo conhecimento espiritual. Então, nós, seres humanos, somos analfabetos e ignorantes de conhecimento espiritual. Então, nós somos escravos do desconhecimento espiritual. Nós sempre citamos aqui 3 frases de 3 grandes mestres, 3 grandes sábios. Buda: o homem não nasce livre, ele se torna livre. Quem não é livre é o quê? É prisioneiro. Prisioneiro de quê? Prisioneiro das suas falsas crenças e do desconhecimento espiritual. Sócrates, um grande sábio, um grande mestre. O homem é escravo de sua ignorância. Ignorância o quê? Dos textos matemáticos, dos teoremas, das operações físicas, químicas? Não. O homem é escravo de sua ignorância, do conhecimento espiritual. Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer que,
para quem não conhecer a verdade, não será liberto. Ou seja, continuará prisioneiro. Entenderam como esses três grandes mestres, nascidos em épocas completamente diferentes e em lugares absolutamente diferentes, falaram a mesma coisa? Entenderam? Nós somos ignorantes do conhecimento espiritual. Mesmo as pessoas mais bem preparadas, que tenham 3, 4 diplomas universitários, podem não ter nenhum conhecimento espiritual. Então, meus caríssimos ouvintes, que me perguntam sempre, você fala muito de cura pela medicina espiritual, mas como obter a cura pela medicina espiritual? É uma pergunta que tem cabimento, uma pergunta que tem uma ciência para ser respondida, não é mesmo? Primeiro, é um privilégio receber uma cura espiritual, mas Deus não privilegia. E se o espiritual que eu estou dizendo é o espiritual referente a Deus, ora, porque alguns recebem uma cura espiritual e outros não. Não é mesmo? Então vejo bem, Edson, Orlando, Marcelo, Isaías e outros ouvintes que nos perguntam e nos perguntaram. Vejam bem, para a ciência médica, você está sadio ou são se todos os teus órgãos do sistema estão funcionando bem. Se você tem uma mente sã, uma mente sadia, que a psiquiatria considera uma mente sadia, sem nenhum transtorno mental, você é mentalmente são, sadio. E acabou. Pronto. Para a ciência médica é isso e ponto final. E para o espírito, para a medicina espiritual? Não, para a medicina espiritual é muito diferente. Para a medicina espiritual, você tem 7 saúdes. Nós sempre voltamos a esta lição, porque ela é a parte mais importante de nossas jornadas sobre medicina espiritual. Então, na ótica da medicina espiritual, nós somos físicos, mentais, espirituais, emocionais, afetivos, sociais e até seres financeiros. Então, a medicina espiritual considera que você tem que ter saúde física, mental, espiritual, emocional, afetiva, social e financeira. São 7 saúdes. Mas há um senão aqui para que a gente possa destacar. Se eu refiro espírito como sinônimo de Deus e espiritual, aquilo que se refere a Deus, como eu posso rotular uma coisa de doença espiritual? Não. Doença espiritual propriamente não existe. Nós consideramos a interpretação de doença espiritual como desconhecimento espiritual. Então nós temos que afirmar que a grande maioria dos habitantes deste planeta tem doença espiritual, ou seja, desconhecem o espírito. Então vejam bem, para o alcance da cura espiritual, você tem que buscar conhecimento espiritual. Agora, tem professor do espiritual? Não, não tem nenhum professor. Privilegiados foram os apóstolos que tinham ao seu lado o Mestre Jesus. Aquele sim foi um grande professor espiritual. Muito bem. Existe a Universidade do Espírito? Não, não existe a Universidade do Espírito, porque mesmo que ela fosse fundada, não teria professores. Entenderam? Então, o conhecimento espiritual, ele é muito difícil de ser conseguido, principalmente porque nós fomos criados na ditadura de nossos informantes físicos. Visão, audição, olfato, paladar e tato.
Nós somos escravos desse sentido. E por esses informantes, nós formamos nossas crenças materialistas e físicas, e nunca espirituais. E, se nós temos uma formação científica, materialista, física, nós só acreditamos nas ferramentas de tratamento e cura que são científicas, materialistas ou físicas. E a mais importante ferramenta de cura é a ciência médica. A ciência médica é a ciência à luz de nossos informantes físicos. Eu aprendi ciência médica com visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, é o ver para crer. Mas, para obter cura espiritual, meus caríssimos, você precisa buscar algum conhecimento espiritual. Eu não tenho a pretensão de me intitular curador espiritual. Isto é de uma grande responsabilidade. Entende? Eu tenho a pretensão apenas de ser um buscador de conhecimento espiritual. E, por isso, eu posso dar aos leigos, aos analfabetos de conhecimento espiritual, àqueles que desconhecem completamente o do reino espiritual, eu posso dar alguma orientação nesse caminho de conhecimento espiritual. Entender? Não estou aqui dizendo que eu sou professor do Espírito. Não. Mas é obrigação daqueles que conseguiram algum conhecimento espiritual levar esse conhecimento aos seus irmãos necessitados ou carentes de conhecimento espiritual. Então vejam bem, como entrar nessa busca de conhecimento espiritual, cuja consequência, cuja decorrência será o milagre de cura espiritual. Muito bem. O conhecimento espiritual não pode vir pelos nossos 5 sensores físicos. Não vamos dizer que esses sensores físicos são completamente inúteis no conhecimento espiritual. Isso não. Mas eles são muito rudimentares para quem busca conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual, ele depende da obediência a uma lei inexorável, chamada lei da atração. Para o buscador de conhecimento espiritual, esse conhecimento espiritual virá. E usando uma frase lapidar do budismo, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então vejam vocês, nós temos mais 3 sensores extrafísicos, extrasensoriais, paranormais ou espirituais, que eu chamo 6º, 7º e 8º, uma vez que nós temos 5 físicos. O primeiro espiritual eu chamo de 6º, o segundo espiritual eu chamo de 7º, e o terceiro espiritual eu chamo de 8º sentido espiritual. O primeiro sentido espiritual, que é muito importante, ele é mais factível de compreensão. É a partir do sentido espiritual que nós temos alcance ao conhecimento espiritual. Tendo alcance ao conhecimento espiritual, a cura, o milagre de cura espiritual é apenas uma decorrência, uma consequência. Então vejam bem, se para a ciência médica o seu corpo está bom e a sua mente está com bons pensamentos e boas ações, você é normal, você é sadio. Para o espírito, não. Para o espírito, você tem que ter físico,
mente, espírito, emoção, afeto, e o seu social e o seu financeiro também têm que estar curados, para você dizer: eu recebi uma cura espiritual. A cura espiritual é total. Ela atende a todas as necessidades do necessitado. E nunca, jamais é parcial. A medicina pode te curar de uma crise de asma, mas não vai curar a tua psoríase. Agora, a medicina espiritual, não. Se você tem psoríase, asma, gastrite ou hepatite, se você curar uma dessas, todas serão curadas conjuntamente. É a cura total. Então vejam bem a incoerência. As igrejas, as religiões, elas buscam proporcionar aos seus fiéis milagres de cura. Por quê? O milagre de cura é aquilo que mais atrai fiéis em busca das igrejas e das religiões. E o crescimento de toda a religião depende do aumento do número de fiéis. Entenderam? E o testemunho de milagres de cura das igrejas são verdadeiros. A maioria deles são verdadeiros. Mas, com uma ressalva, a maioria deles não são curas espirituais. A maioria das curas que nós assistimos pela televisão ou presentes numa igreja que se propõe a curas, são curas mentais, são curas de doenças psicossomáticas. Então, todas as ferramentas de cura, inclusive as curas mentais, são falíveis, ou seja, não são infalíveis. A doença pode voltar. Na medicina espiritual, não. A cura é total e a doença jamais voltará. E, obtendo uma cura espiritual, você receberá o privilegiado rótulo de: eu sou um curado. Eu sou um curado. Mas vejam bem, agora sim nós podemos entrar. E como eu posso obter a cura espiritual? Vou dar um exemplo, ao contrário. Você fuma durante 30 anos e, de repente, desenvolve um carcinoma broncopulmonar, que é um carcinoma devastador, de uma grande agressividade. Você pretende buscar uma cura espiritual para isto? Dificilmente você vai conseguir, porque o maior culpado dessa doença é você. E a culpa é um grande mal que impede cura espiritual. Então vejam vocês, o medo, a culpa, o ódio e todos esses males que causam desgraças ao ser humano não têm filiação espiritual. E eles acontecem pela nossa separação de Deus. Se você se separa do Espírito, como que você vai buscar uma cura espiritual? Não. Você precisa falar com o Espírito. Você precisa entender o espiritual para poder manejar essa ferramenta incrível que se chama cura pela medicina espiritual. A primeira condição: você tem que entender o reino espiritual, pelo menos nos seus princípios fundamentais. E um dos princípios fundamentais do reino espiritual é que a doença não existe. Só existe o doente. Por que a doença não existe? A doença não tem filiação espiritual. Ela não foi criada pelo Espírito. Então, o que não é criado pelo Espírito, no mundo espiritual, não é real. Não tem realidade. Mas o doente, sim.
O doente é criação espiritual. Ele tem realidade. Entenderam? Então, a medicina espiritual se preocupa com o doente. A ciência médica se preocupa com a doença. Uma vez que você se exime de culpa, você se considerará merecedor da cura espiritual. Veja que coisa importante. Dentro de você, você se exime de culpa. E você se torna, então, favorável para que ocorra a tão sonhada cura espiritual. A sua determinação, a sua crença em obter essa cura espiritual, você pode chamar de fé. Olha que palavra tão curta. E olha que significado tem esta palavra. A fé é a crença no poder de Deus de realizar o impossível. E se Deus realiza o impossível, Deus realiza o incurável. Ele cura o incurável. Então, Edson, para conseguir cura espiritual, a primeira condição básica e essencial é mandar para a lixeira. Isso se usa muito em computador. Mandar para a lixeira a crença de que existe o incurável. O incurável é um rótulo médico, criado pela ciência médica, pela sua incompetência de cura total. A ciência médica é de curas parciais. A medicina espiritual é de cura total. Então, apaguem de vossas mentes a crença que sufoca a maior parte das pessoas. A crença no medo, a crença na culpa, a crença no estresse. Estes não são gigantes da alma, são gigantes do ego. O ego é criação sua. Então, tire a sua culpa. Acredite na firme determinação de conseguir o impossível, a cura do incurável. O milagre de cura é apenas uma decorrência. E o milagre de cura acontecendo, o milagre de cura espiritual, você pode se titular de curado. E o curado tem o dever e o direito de se tornar um curador. Mas eu, numa próxima jornada, eu vou fazer essa pergunta a você. Você gostaria de ser um curador? Olha a responsabilidade. Muito bem. Mas o Tomás já assinalou que o nosso horário já terminou novamente. Que pena. Se quiserem ver todas as nossas palestras, acesse YouTube. Rui com Y Mercúrio. Lá estão elas. Se quiserem conhecer nosso trabalho como médico, que atende doenças crônicas do sistema músculo-esquelético, dores de coluna, ombros, quadris, joelhos, acesse nosso site www.ruicomymercurio.com.br. Se quiserem conhecer o nosso trabalho em medicina espiritual, acessem o site www.medicinaespiritual.com.br. Telefone de nossas clínicas 11 3661 4243 e 11 3744 4007. Tenham todos uma boa noite, tenham muita saúde, sejam muito felizes. Até a próxima.